forma a assinalar o Dia Internacional dos Migrantes, trazemos hoje este podcast sobre a diversidade e a educação. A diversidade nas escolas é uma realidade que está a aumentar e é importante falarmos sobre ela. Acreditamos que nem sempre seja fácil e que existem com certeza muitos desafios, mas também acreditamos que também existem muitos ganhos nesta troca cultural. Para isso convidámos a professora Helena Camacho, da Escola Dom João II, e que é coordenadora da equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva, disse bem? Disse bem, é mãe. E a professora Maria Ana, da EB23 de Azeitão, mas que teve muito tempo a lecionar na Escola Básica de Santa Maria da Graça. Portanto, aqui com... Agrupamento de Bocage. Exatamente. Obrigada por terem aceito este convite e por estarem aqui comigo e mais tarde com muita gente, espero eu, a ver este podcast e por terem aceito este convite. E a primeira pergunta que vos lanço é, sabendo nós que existe diversidade, que a diversidade é uma realidade nas escolas, não é? O que é que já se faz, não é? E como é que se trabalha esta diversidade? Eu não sei. Quem quer? Eu posso começar. Hoje em dia é de facto uma realidade, mas uma realidade muito complexa e multifacetada, porque a realidade de hoje nas escolas é muito diferente da que foi há 10 ou 20 anos, quando começaram a surgir as primeiras crianças e jovens e famílias oriundos de outros países. Portanto, Portugal tornou-se um país de acolhimento e, naturalmente, as crianças vão à escola. E enquanto comunidade escolar nós temos que resolver os múltiplos desafios que são colocados. Eu acho que a resposta não é única, porque diversidade cultural é isso mesmo, é diversidade. E portanto nós temos neste momento, eu estou numa escola secundária, portanto do 7º ao 12º ano, não temos as crianças mais pequeninas. E os alunos são realmente têm situações diversas. Eu posso dar alguns exemplos. Quando temos um aluno vindo do Brasil ou de Angola ou Moçambique, nós temos um jovem que fala português, mesmo com variantes diferentes. Não é a mesma coisa recebermos um aluno ucraniano que não fala português, ou um filho de imigrante que, apesar de ter nascido num país estrangeiro, pode ter algum contacto com a língua e a cultura portuguesas em casa. E, portanto, a nossa resposta enquanto comunidade escolar vai depender destas 3 situações. Pronto. Posso depois entrar mais em pormenor o que é que nós fazemos, mas, no fundo, temos 3 grandes grupos de alunos com situações distintas e que pedem respostas também distintas. Mas com certeza que há aqui diferenças. A professora Helena, como disse, é do secundário, não é? A professora Mariana teve a sua grande experiência, ou grande parte aqui a nível do primeiro ciclo. E há diferenças com certeza, não é? Porque a primeira, pronto, fora aqui a parte do... antes, não é? Que nem todas as crianças, ou até muitas delas, a primeira contacto que têm com a escola é o primeiro ciclo. Há aqui com certeza algumas Eu neste momento trabalho numa EB23 e também estamos a receber crianças de outros países, agora muito a Ucrânia, portanto, pelo que aconteceu, muitas que não sabem a língua. Temos neste momento um grande auxílio que é o tradutor do telemóvel. Pronto, mas a nível do primeiro ciclo eu acredito que a coisa seja um pouquinho mais fácil. Também recebemos crianças que não falam, também é difícil para os professores. Algumas dominam o inglês e o professor não o domina, que é o meu caso. Outras dominam o francês e o professor não o domina, e a comunicação às vezes torna-se difícil. Mas eu acho que tudo se ultrapassa. E ultrapassa-se no contacto com eles e no contacto com os outros. Quando nós damos por isso, eles estão a falar uns com os outros, não percebemos muito bem como, e nós acabamos por ser incluídas nesse grupo também, e acabamos por falar também. A nível do primeiro ciclo, eu penso que o grande desafio acaba por ser o desafio que é
para qualquer outra criança, inclusive aquelas com quem a mãe trabalha mais, são crianças com problemática, é a diferenciação pedagógica. Se aquela criança chega e não domina o português, então é essencial a língua, as aulas de português língua não materna. Pronto. Isso será um primeiro desafio, mas depois o trabalho por projeto vai ajudar muito também. Eles trabalharem com outros colegas que de alguma maneira chegam a eles. E depois penso que o grande desafio é eles sentirem a cultura deles valorizada. Porque eu tenho famílias de imigrantes e tenho primos que não falavam português porque tinham vergonha. Isso não pode acontecer. Eles têm que ter orgulho naquilo que são e os outros, e eles também. Os outros e eles têm que trabalhar para a tolerância. Porque têm que aprender a aceitar o outro e para a empatia, ou serem capazes de se colocar no lugar do outro. Se conseguimos fazer isso, acho que fizemos bem o nosso trabalho com a ajuda deles, porque sem a ajuda do grupo de turma também não chegávamos lá. Portanto, os professores têm que aqui também ser bastante criativos, não é? Aqui também arranjar estratégias e projetos que os auxiliem, que auxiliem as crianças a chegarmos portanto, é isso, não é? Portanto, aqui essa valorização, essa inclusão. Posso dar um exemplo muito prático e estou a falar a nível de primeiro ciclo. E estou a falar, por exemplo, a nível de uma turma de primeiro ano. Eu não tenho que ir inventar, não tenho que ir fazer o pino, nem inventar nada muito diferente. Se eu estou a trabalhar, por exemplo, os animais, e isto foi feito numa turma que eu lembro-me a Santa Maria, eles estão a trabalhar por projetos e eles vão apresentar os animais, as aves, os mamíferos, cada um irá escolher, e nós incentivamos a que isso seja um animal da sua região, do seu país. E eu lembro-me, por exemplo, que o tucano fazia cá um sucesso. Nós tínhamos o lince ibérico, que era tão bonito. Mas pronto, mas eu lembro-me que a aproximação muitas vezes dava-se assim, precisamente pelo valorizar da diferença. E eles sentiam-se, e depois há tudo o resto, servir-nos daquelas datas. Eu percebo que para nós é muito mais fácil, nós apanhamos os pequeninos. Servir-nos naquelas datas festivas para trazermos a família à escola. E, por exemplo, outra coisa que eu me lembro de se fazer em Santa Maria, pôr os pais no palco a cantar com os filhos na língua deles. E eu lembro-me de ter uma avó a chorar, a assistir e a chorar e a dizer: "Oh, professora, eu ouvi cantar a canção de Natal na minha língua", e aquilo parecia que não foi nada. Portanto, até menos trabalho, foi a mãe que ensaiou com o filho e foi lá. Às vezes é um bocadinho estas coisinhas que são nada, mas depois significam muito. Estar atento, não é? Mas de facto aqui há a diferença entre o básico e o secundário, porque os próprios conteúdos programáticos também são diferentes, não é? E isso também... Pois, nós temos situações que ultrapassam a questão da língua. Por exemplo, um aluno que chega a meio do ciclo, de um 8º ano ou num 11º ano, vai defrontar-se com disciplinas que nunca teve no seu currículo. Já não estou a falar de uma língua estrangeira, francês, por exemplo, uma geometria descritiva, uma físico-química, e até mesmo as disciplinas que teve são com currículos completamente diferentes. Portanto, para além da barreira da língua, que é importante, a integração no nosso currículo também já vai causar problemas para eles e para os professores. Por exemplo, se for um ano de exame em que o aluno perdeu parte do ciclo, vai fazer exame no final do ano, quando é a primeira vez que tem a disciplina. Pronto, essas são questões específicas que nós temos pelo facto de sermos do secundário. Relativamente a algumas soluções que temos, os alunos que não sabem de todo falar português, como no primeiro ciclo, nós tentamos que eles tenham aulas de português língua não materna. Portanto, eles são inseridos numa turma, têm algumas disciplinas com a turma, sobretudo aquelas disciplinas que não requerem tanto a utilização da língua, como é o caso da educação visual, da educação física. Portanto, contactam parte do dia com os colegas, mas, por exemplo, não tem o português com a turma, tem o português de língua não materna. Não tem uma história ou uma geografia que implica já um conhecimento maior da língua. Aqueles que
têm o português como língua materna, mas de outra variante, podem ter apoios, acompanham a turma no seu dia-a-dia, mas têm depois apoios nas disciplinas em que sentem mais dificuldades. Aquilo que nós incentivamos muito é a mentoria. O que é a mentoria? É o acompanhamento por parte dos colegas da turma no acolhimento daquele jovem que chega às vezes a meio do ano. Portanto, é informal. Portanto, nós chamamos de mentoria só para pormos um nome nas coisas. Mas digamos que a turma no seu conjunto, ou alguns alunos em particular, têm a tarefa de acolher aquele jovem, mostrar-lhe a escola, resolver aqueles problemas do cotidiano, como é que se vai ao bar, como é que se vai à secretaria, e em sala de aula passar-lhe apontamentos, fazer trabalho de pares, ajudar-lhe, explicar o significado de uma palavra. E portanto esse trabalho que é feito em sala de aula com os próprios alunos é de valorizar e também ajuda muito o professor. Relativamente ao que disse a colega Mariana, na valorização da cultura do outro, eu acho que isso é um trabalho cotidiano, ou seja, o facto de termos um aluno estrangeiro nas nossas turmas tem que ser sempre visto como uma mais-valia e como uma fonte de enriquecimento. E mesmo sem termos atividades específicas como é o caso que citou, das festas ou das tradições, é no dia-a-dia que nós podemos valorizar esse conhecimento e essa visão do mundo que pode ser diferente da nossa, mas é tão válida quanto a nossa. E isso é um trabalho do cotidiano. Portanto, não é preciso haver uma festa multicultural. Neste momento temos um Natal multicultural. Não é preciso haver um Natal multicultural para se falar de culturalidade e de multiculturalidade na escola. É a vivência do dia-a-dia. Pois, eu ficaria aqui a tarde toda aqui a falar convosco. De facto, eu acho que aquilo que sai daqui, de facto, é que eu acho que a empatia, como falar, o valorizar, o apoiar, o respeitar, acima de tudo, acaba por facilitar, o estarmos sensíveis, acaba por facilitar aqui este trabalho, não é? E acaba por, de alguma forma, nós conseguirmos aqui, em contexto escolar, que, como eu disse há bocadinho, é um espaço privilegiado aqui para no combater, ou pelo menos aqui estas questões dos preconceitos e dos estereotipos. Portanto, eu acho que é caminharmos a fazer aquilo que vocês já fazem, e fazem muito bem, e eu só tenho que agradecer por isso, porque tenho a certeza que, pelo menos, teremos crianças muito mais felizes e que também, não tanto as que chegam, mas como aquelas que estão cá e que com certeza que aprendem também com os outros, e que é um ganho para elas conviverem nesta diversidade.